Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar do Grupo Espírita Irmã Marisa. Nossa casa se situa à Rua 15 de Novembro, número 309, no Jardim Cipava, Osasco, aqui no estado de São Paulo. Vamos envolver o nosso irmão Lorival, que vai trazer para nós as vibrações, a prece inicial da noite. E assim, serenando as nossas mentes, acalmando os nossos corações e nos aproximando em pensamento uns dos outros, para juntos podermos fazer a nossa prece inicial. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, aos benfeitores amigos que nos auxiliam, que nos acompanham. Que na noite de hoje possamos estar de mentes e corações abertos para recebermos a luz do Evangelho e, acima de tudo, podermos colocar em prática no dia a dia. Assim, pedimos permissão a Deus, nosso Pai, para iniciarmos o Evangelho dessa semana, desta noite, rogando todas as bênçãos para que nós possamos usufruir da felicidade que todos nós buscamos. Assim, pedimos permissão para iniciarmos o Evangelho da noite. Que assim seja, graças a Deus. E agora, com amor e carinho, vamos envolver a nossa querida Vera, que irá para nós fazer a leitura e comentários do livro Pão Nosso. Boa noite a todos, que a doce paz do Mestre Jesus envolva o nosso coração nesta noite, que nós possamos, através das leituras do Evangelho, guardar em nosso coração. E a leitura de hoje do Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a lição de hoje vai ser a 79, o Mas e os discípulos. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, está em Filipenses 4:3. O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas. Entretanto, confia no divino amigo e delibera viver as lições. O segundo estima o descanso no vale profundo da experiência anterior. Reconhece as graças que o mestre lhe conferiu. Todavia, prefere furtar-se a elas. O primeiro fica solamente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. O mas é a conjunção que nos processos verbalistas habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas pronunciam-nos o rumo. Assim, recomendam meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de ineficiência. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não bastante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. E assim seja. Essa lição, ela nos traz grandes reflexões, né? Para essa noite. Então,
esse mas, né, está em nós. Né? Muitas vezes em nossa vida, nós nos encontramos inseguros, né, com muitas dúvidas, e sem condição de assumirmos tarefas e compromissos. Por isso, nós já colocamos essa palavrinha, mas eu não consigo. Mas há algo em nós que impede de sermos ativos, de sermos produtivos, e ficamos à margem dos acontecimentos, apenas contemplando a vida, sem fazer nada, sem agir e reagir, e até mesmo de produzir algo. Então, quando nós somos chamados a realizar algo, nós damos desculpas, nós encontramos o motivo para não fazer. Sempre falamos, não, hoje está difícil, né? E muitas vezes nem temos um motivo real, realmente, para não fazer determinadas tarefas que nos são confiadas. E muitas vezes, né, nem temos esse motivo, né? E nessas ocasiões, nós colocamos um mas para justificar essa nossa ação. Algo assim, dessa forma. Assim. Eu gostaria muito de ajudar ou realizar essa tarefa, mas agora não tenho tempo. É bem fácil, a gente fala muito isso, né? Olha, é muito legal, bacana, interessante, esta ideia. Mas não tenho conhecimento suficiente para fazer. Nem nos damos conta que nós temos, mas é melhor dar a desculpa. Né? Nossa, esse projeto parece muito útil. Seria muito bom fazer. Nossa, vai ser legal pra caramba, né? Eu poderia muito contribuir, mas nesse momento eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição no momento. E muitas vezes nós pensamos, né, que trabalhar ou agir ao longo assim, da nossa vida, ela requer grandes conhecimentos, muita soma de dinheiro, capacidade intelectual para tomadas de decisões, acessos das mais variadas obras. Mas nós a gente não toma conta, né, de muitas coisas. E é um engano muito grande pensar dessa forma, pois nós temos em nossas mãos algo assim, de muito valor, mas muito valor mesmo, que nos permite agir e realizar tudo que nós desejamos, né? Que é a força de vontade. Quando nós temos a força de vontade, nós conseguimos sim, ir à frente. E como nós estávamos até hoje conversando, né? A gente sempre, talvez eu consiga, né? Então, mas o importante é fazer, o importante é agir, né? Para tentar fazer e realizar os nossos objetivos, né? Esse desejo útil, né? Que nós desejamos fazer. O que nos falta muitas vezes é a coragem, a confiança, né? A fé em nossa capacidade, porque nós achamos que nós não conseguimos, nós não temos essa capacidade aí que todo mundo pensa. Isso daí nós nos atrasamos muito em relação, né, ao nosso caminho. Né? Então, é por isso que nós temos que ter muita confiança em Deus, fé realmente, para conseguir realizar os nossos objetivos, né? E acreditar mais em nossa capacidade, né? De fazer e realizar as nossas tarefas. Né? Então, o mas é o grande empecilho, né? Que atrapalha a nossa evolução espiritual, a nossa evolução também, a nossa parte material. Isso daí tudo nos atrapalha muito a nossa vida. É claro que não podemos fazer algo que vá além das nossas possibilidades. Nós temos que conhecer essas nossas possibilidades, a nossa condição, né? Até o nosso ponto que nós podemos chegar. Mas com toda certeza, ao mas de novo, você vê que tudo tem mas no meio, né? Com toda certeza, se nós nos esforçarmos bastante, somos bem perseverantes, né? Perseverantes de não desistir no primeiro obstáculo que chegar à nossa frente, nós vamos conseguir realizar muito mais do que nós poderíamos imaginar, né? Então, vamos nos lembrar do discípulo aplicado, né? Que é aquele que faz o máximo
dentro de suas possibilidades. Né? E como o próprio Kardec nos ensinou, o verdadeiro espírita será reconhecido pelo seu esforço. Então, vamos pensar nisso e procurar deixar um pouco mais de lado e nos esforçarmos um pouco mais. E dessa forma, nós vamos conseguir vencer os nossos obstáculos e vencer tudo aquilo que nós desejamos realizar. Com muita paz a todos, que Jesus possa nos ajudar e nos abençoar. Tá? Então, dessa forma, nós vamos envolvendo a nossa querida Ana e parar para nós o Evangelho da Noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, queridos amigos. Que possamos continuar nessa atmosfera de paz, de envolvimento, de amor, vibrações, para que nós possamos entender, né, compreender o Evangelho que será feito na noite de hoje. E o nosso Evangelho está no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, do livro Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. E nós vamos fechar esse capítulo com o item 5, que é uma instrução dos Espíritos e que fala dos trabalhadores do Senhor, vindo realmente de encontro com todas essas palavras da preparação do livro Pão Nosso, né? Esses trabalhadores fiéis e confiantes em Deus. Então, nós vamos ler aqui, é um Espírito de Verdade, Paris, 1862. E a mensagem é a seguinte: chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referente à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Mas infelizes os que, por suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará a eles e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graças, se não tivestes piedade de vossos irmãos, se vos recusaste a lhes estender as mãos, e se esmagastes o fraco em vez de o socorrer? Por que pedis graça, se procurastes a recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, de acordo com a vossa vontade. Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas na terra. Deus faz, neste momento, a enumeração dos seus servidores fiéis, e já marcou pelos seus dedos os que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porque é a esses que não recuaram diante de sua tarefa que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino de Deus. Então, queridos, nós temos aqui, né, essa parábola que é necessário refletirmos muito sobre esse evangelho de Jesus na noite de hoje, esse evangelho que Kardec nos traz com uma explicação tão clara para que a gente possa exercitar, né, essas nossas tarefas aqui na Terra. Então, trabalhadores, nós sabemos que todos somos,
porque o trabalho é uma lei natural, uma lei divina, e todos nós, encarnados ou desencarnados, temos o trabalho na vinha do Senhor. Na vinha, que é esse planeta inteiro, é a nossa Terra. Mas trabalhadores do Senhor é que aí faz a diferença. Porque nós sabemos que Jesus veio nos falar da vida espiritual. Então, esses trabalhos a que está referindo o Evangelho de hoje, não só é somente o trabalho material, mas o trabalho como aquele trabalho de burilamento do espírito para a sua própria evolução. E nós precisamos entender, será que esse trabalho, que nós estamos livres da materialidade, a ponto de realmente estarmos cumprindo a vontade de Deus? Porque todos nós estamos aqui com incumbências e com tarefas. Todos nós temos atividades a realizar na grande vinha do Senhor. Mas, para sermos esses verdadeiros obreiros, nós precisamos fazer algo que diferencia. Então, a ganância de possuir, de ter, nos faz voltar pura e exclusivamente ao trabalho material. E nós muitas vezes entendemos que trabalho aqui é qualquer um, é o trabalho material. Esse que nós lutamos por conquistas puramente material. Então, o que nós estamos realmente fazendo de trabalho no campo da nossa evolução espiritual? O que é necessário para nós sermos realmente trabalhadores do Senhor? Porque, né, Deus nos concedeu, né, essa oportunidade de estarmos num campo de trabalho, que é a Terra. Através das nossas vindas aqui, através da reencarnação, Deus nos deu essa grande oportunidade de trabalhar, mas trabalhar para a nossa evolução como espírito imortais que nós somos. Então, nesse estudo desse capítulo, nós estamos vendo que para sermos trabalhadores do Senhor, nós precisamos de um requisito muito importante, que é o desinteresse total. Então, trabalhar por amor, trabalhar pela causa nobre, aquela que Jesus veio nos convocar. Então, nós estamos sempre na vida sendo convocados a tarefas, a trabalhos dignificantes, né? Então, a boa vontade, ela é fundamental, porque senão nós vamos incorrer naquela mesma situação daqueles trabalhadores da primeira hora, né? Eles chegam ao campo de trabalho, sim, num primeiro momento, mas por ter uma visão de um dia de 12 horas, um dia longo. Então, ele vai deixando as coisas importantes sempre para depois. Então, eu vou ter tempo. Eu não preciso fazer, eu não preciso correr agora, porque eu tenho muito tempo para fazer as minhas tarefas. E muitas vezes as tarefas desses trabalhadores afoitos, né, de primeira instância, aquele que acha que pode tudo, mas não embasa no conhecimento, não embasa no desenvolvimento dos sentimentos, do amor, a tarefa ele aceita apenas por obrigação, né? Então, muitas vezes, no campo espiritual, nós fazemos determinadas coisas não com o entendimento que aquela tarefa vai nos elevar como espírito, mas para que a gente consiga algum prêmio por aquilo que nós estamos fazendo. Então, nós esperamos de Deus o prêmio do nosso trabalho. E esperar esse prêmio, muitas vezes, é não aceitar aquele trabalho verdadeiro, como ele se apresenta. Então, nós vamos trabalhando dentro do nosso campo evolutivo de forma automática, né? Aquele automatismo. Eu vou fazer por fazer, eu vou fazer por obrigação. Então, todas as nossas tarefas, todas as nossas incumbências que temos a realizar na Terra, elas se tornam bastante dificultosas. Elas se tornam cansativas. Elas se apresentam para nós, muitas vezes, como um castigo.
Será que eu preciso passar por determinadas situações? Então, nós não vemos que nós estamos colocados nesse campo de trabalho, porque todos somos chamados, todos nós somos chamados. Mas nós começamos a fazer escolhas, né? Eu vou fazer isso e não aquilo, e em detrimento da nossa evolução, do aprendizado como espírito. Então, para que nós possamos realizar o nosso trabalho, nós temos que ter também, além da boa vontade, além do desinteresse, nós temos que ser resignados diante daquilo que a nós foi oferecido. Resignados e termos a confiança que Deus sabe o que faz. Então, ele nos colocou num determinado campo de trabalho, porque é ali que nós vamos evoluir, é ali que nós vamos aprender. Então, nós temos que aproveitar este momento abençoado que Deus nos concede, né? Então, dentro desse campo de trabalho, nós temos um objetivo, mudar. Da mesma forma que um campo cheio de ervas daninhas é nos apresentado para que a gente faça a limpeza daquele campo, prepare a terra, para que a gente possa ali semear boas sementes. O campo do nosso coração, da nossa alma, é a mesma coisa. É através dos trabalhos difíceis, né, das ervas daninhas que aparecem na nossa vida, que nós vamos evoluindo, que nós vamos preparando o campo do nosso coração para que essas tarefas sejam desenvolvidas conforme a vontade de Deus. Porque é a vontade de Deus que tem que prevalecer em toda a realização das nossas tarefas na Terra. E nós temos que nos questionar muito sobre o que nós estamos fazendo, o que é necessário para que nós possamos ser denominados verdadeiramente trabalhadores de Deus, né? Do nosso Pai maior e de Jesus, nosso Mestre, né? Então, nós temos que dar conta daquilo que nos cabe. Então, nós temos responsabilidades dentro do nosso lar, da nossa família, nós temos tarefas no campo profissional a ser desenvolvido, nós temos situações dentro da nossa comunidade social, dentro do campo religioso, da religião, nós temos tarefas ali definidas, tarefas escolhidas até por nós, e que Deus, como Senhor da vinha, e Jesus, né? Porque nós sabemos que Jesus faz a vontade do Pai, na grande vinha que é o nosso planeta Terra. Então, da mesma forma que Jesus agia em nome de Deus, nós precisamos fazer isso. Então, qualquer tarefa, por mais insignificante que seja, que não existe tarefa insignificante, todos nós temos a nossa condição de mostrar e dar o melhor de nós. Então, tudo aquilo que nós vamos realizar precisa ser realizado conforme os ensinamentos do Cristo. Ou seja, realizar as nossas tarefas com amor. Porque isto sim, essa consciência de colocar o nosso melhor sentimento nas tarefas mais simples, nós vamos dar a ela a grandiosidade da verdade e do amor pleno. E a tarefa pode ser grande, mas se nós estivermos trabalhando nesse grande projeto, sem ter Deus no coração, sem entender os propósitos divinos, essa obra também vai ficar inútil, inativa. Vai ser algo que não vai servir como algo que vai nos transformar. Então, é a transformação. As tarefas difíceis, sim, são difíceis, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Nós plantamos, ao longo da nossa jornada, espinhos pelo nosso caminho, e agora nós precisamos tirar esses espinhos para podermos preparar um novo ambiente propício à floração de bons frutos, através dessas sementes do amor que já está no coração de cada um de nós. Então, por isso que, às vezes, nós nos colocamos, nos situamos naquela condição dos maus trabalhadores, né? Daqueles trabalhadores ociosos, daqueles trabalhadores invejosos, daqueles que olham mais o trabalho do outro do que o próprio,
né? Porque se nós cuidássemos da nossa função, dos nossos deveres, cumpríssemos os nossos deveres como deve ser, e deixasse cada um fazer a sua parte, o mundo estaria melhor. Mas é que, muitas vezes, nós cuidamos mais do trabalho do outro. Aí nós vamos olhar, por que que ele ganhou mais que eu? Por que que ele não tem tanto estudo quanto eu, mas está num posto melhor dentro do trabalho material? Então, nós temos, assim, aquela inveja daquele que trabalha conforme a vontade de Deus. Então, todo trabalho feito com amor, a recompensa é maior, porque ela vem através da realização interior, da felicidade de servir em nome de Deus. Então, nós estamos nesse campo de trabalho não para ficarmos em eternas competições, separações, né? Em qualquer setor que estejamos na vida, nós perdemos o precioso tempo, esse tesouro inapreciável, né? Como diz André Luiz, nós perdemos esse tesouro do tempo com coisas que não vai nos auxiliar, olhando aquilo que o outro recebeu, olhando o trabalho do outro. E o nosso trabalho de transformação, ele fica para quando? Porque nós estamos perdendo tempo, nós deixamos tudo para depois, nós nunca temos tempo para isso. Ou, se o tempo se apresenta como na parábola 12 horas no dia, nós começamos a utilizar mal esse tempo com as coisas materiais. Então, como tem muito tempo, como eu tenho uma vida longa, como eu tenho apenas 18 anos, como eu tenho só 40, eu vou aproveitar minha vida. Eu vou me divertir. Depois, quem sabe, lá quando chegar mais para as últimas horas do dia, aí eu vou lá fazer a minha tarefa. E o que acontece? Depois, durante esse tempo todo que nós perdemos o tempo, ficamos na ociosidade, nós vamos perdendo conhecimento, nós vamos perdendo oportunidade de exercitar a caridade, de exercitar o amor. Nós cruzamos os braços esperando o final da nossa vida. Então, nós vamos ver essas horas do dia, gente, como nesta encarnação, o nosso começo e essa jornada que nós estamos tendo e que vai se defrontar com o inevitável, que é o de nosso desencarne. Então, nós vamos deixando tudo para fazer para a última hora. E não temos nada a fazer, não temos nada, nenhum tempo para realizar as obras do Senhor. Então, nós vamos deixando para que outros façam, né? Então, deixa que ele faça aquilo que cabe a mim. Por isso que o Evangelho ele é muito claro, é uma convocação a todos nós para que haja transformação da humanidade. E a humanidade só transforma dentro de si mesmo, dentro do coração. Nós temos que ter essa consciência de que nós estamos aqui para modificar, para transformar o nosso planeta. E essa transformação não virá se nós cruzarmos os braços, com preguiça, por cansaço, ou porque a nossa tarefa é muito difícil, né? Então, nós temos uma família que nos dá muita dor de cabeça, temos filhos que nos causam, né, dificuldades, e temos companheiros que às vezes não nos compreendem, no trabalho nós temos aquelas dificuldades naturais, então nós não queremos nos melhorar. Nós fugimos dessas situações e cruzamos os braços na indiferença, né? Muitas vezes, deixa para lá, eu não vou falar nada, eu não sou obrigada a viver nessa situação. Então, nós achamos o quê? Nós começamos a questionar aquilo que Deus nos coloca como oportunidade. Então, nós começamos a duvidar da justiça de Deus, né? Então, eu não mereço estar aqui, significa que Deus não sabe o que está fazendo, porque Ele me colocou num lugar errado. Antes, temos que entender que se nós estamos ali é pela vontade de Deus, então aquela é a hora, aquele é o lugar que nós temos que fazer hoje. Nós temos que fazer nesse instante. E pararmos de reclamar.
reclamar de tudo, porque essa reclamação é a falta de entendimento, é a falta de amor, né? Então, nós não temos paciência com as dificuldades da vida, nós não temos como aceitar aquelas dificuldades da vida, então nós falamos que Deus não está justo, ele está dando mais para um, menos para outro, como se o mundo estivesse desgovernado, né? Como se não houvesse um Senhor, né? Então, Deus é o nosso Senhor, e Ele sabe o que nós podemos e o que devemos fazer. E Ele espera que no final do dia nós prestemos a conta. Ou entendamos que esse prestar conta não é chegar numa hora X e depois está tudo escrito, você fez isso, você não fez isso. Isso é apenas um símbolo. Porque, na realidade, Deus está a todo momento vendo que nós não estamos cumprindo com a sua vontade. Certo? Então, nós estamos ali em infração contra as leis divinas. E as consequências não é um castigo de Deus, é exatamente devido a esse nosso afastamento. Aí, quando nós formos como primeiros, né, formos os últimos a ser escolhidos, nós vamos nos questionar, e questionar a justiça divina. Né? Então, nós começamos já a não sermos aqueles trabalhadores do Senhor, aqueles que realmente entendem que nós estamos aqui para ajudar o próximo, para somar e não dividir. Então, nós vemos assim, em todos os setores da vida, a divisão. Né? Então, dentro da própria meio religioso, há divisões. Então, nós, ao invés de trabalhar para Jesus, nós ficamos olhando o que aquele não fez, o que o outro não está fazendo, como se fôssemos perfeitos nesse quesito, né, de realização da vontade de Deus. Então, nós perdemos dentro das religiões, há divisões também, porque nós começamos a fazer separações. Eu vou fazer isso porque eu sou mais, eu entendo mais, né? Então, nós, muitas vezes, como espíritas, achamos que nós já somos os escolhidos, e nós sabemos a dificuldade, quanto mais conhecimento, mais responsabilidade nós temos, mais nós vamos dever a prestar conta a Deus, né? Então, dentro do campo do espiritismo, especialmente, que nós vimos aqui, né, que o espiritismo vem nos aclarar a nossa mente, mas esse clarear da nossa mente nos chama a responsabilidade ao trabalho, incansável, o trabalho sem o interesse, porque o servidor do Pai, ele não trabalha para receber, né? Ele ajuda e passa, porque é assim que Jesus ensinou e foi assim que Jesus exemplificou. Jesus fazia, em nenhum momento ele esperava qualquer tipo de recompensa. Ele não esperava pagamento por aquele bem que ele estava fazendo. E nós, muitas vezes, esperamos o pagamento. E, às vezes, esse pagamento vem de acordo com o nosso merecimento. E a nossa incompreensão nos leva à revolta, à não aceitação daquela paga. Porque a gente recebe exatamente aquilo que dá. Né? A cada um segundo suas obras. Então, se nós plantamos, o que nós plantamos, nós vamos ter que colher. E se nós não fizermos nada em benefício da nossa própria evolução, nós não vamos evoluir. E isso não é castigo de Deus, é apenas uma situação que nós estamos aqui angariando por livre vontade, porque nós somos espíritos possuidores da escolha, do livre-arbítrio. Ou nós trabalhamos, Deus nos colocou na Terra para o trabalho da nossa melhoria, do nosso aprimoramento. Agora, nós somos livres para cumprir ou não, certo? Então, quando vier o nosso pagamento, nós temos que aceitar. E vamos ter que aceitar, às vezes, de forma compulsória. Se nós não estivermos entendendo a mensagem, se nós não estivermos entendendo aquele instrumento, né, que Deus coloca ali para nós trabalharmos, né? Porque tudo é instrumento. Deus nos colocou no campo, mas Ele deu um instrumento de trabalho.
Ele deu. E o instrumento de trabalho são as dificuldades. Então, para que eu possa aprender a ter paciência, eu preciso trabalhar com alguém que me impaciente, que me deixa impaciente. Porque aí eu vou moldando o meu caráter, eu vou modificando dentro de mim. É para isso que nós estamos chamados, para a transformação da Terra. Mas a transformação desse mundo aí vai depender de cada um de nós. Então, é necessário trabalhar pelo bem comum. Nós temos que dar as mãos uns com os outros, uns auxiliando os outros. Aquele que não conseguiu, eu não posso colocá-lo numa situação inferior, ou denegrir aquela criatura, né? Ou falar, ou julgar os seus atos. Nós temos que auxiliá-lo, e nós temos que pegar realmente isso como um caminho, o caminho indicado pelo Senhor. Né? A vinha está aí, né? Muito trabalho, mas poucos trabalhadores de boa vontade. Porque nós sempre colocamos empecilho nas nossas tarefas. Sempre a nossa tarefa é mais difícil do que do resto da humanidade. Então, nós não vemos que essa tarefa difícil só está sendo dada porque Deus encontrou em nós condições para realizá-la. Certo? Que Deus não coloca sobre nossos ombros um fardo maior do que aquele que nós podemos carregar. Então, se aquela tarefa é difícil, não é que eu não mereço. Eu nem só mereço, como eu posso vencer. Então, é a aceitação da dor não como um castigo, mas como uma oportunidade de nós trabalhar tudo aquilo de negativo que nós temos dentro de nós. Porque a dor, ela instrui, né? A dor ensina. E eu posso aceitar a dor com resignação e vencer, ou eu posso me revoltar e estacionar, permanecer estacionado, como é o que acontece conosco durante toda essa nossa jornada aqui na Terra. Parece que nós estamos há séculos estacionados. Não é? Então, que nós possamos ver essa nossa vinha, dentro do nosso lar, é um campo de trabalho. Né? Então, vamos trabalhar da melhor forma possível para que Deus perceba esse nosso esforço e nos recompense com mais força, com coragem, porque é isso que nós precisamos pedir para Deus. Quando nós vamos vencendo uma batalha difícil, aparece outra, porque Deus nos sustenta, né? Nós temos todo o amparo divino, através dos ensinamentos de Jesus, através dos Espíritos, que com tanto amor veio até nós, trazendo essa codificação, né? tão perfeita para que nós possamos nos encaminhar na vida. Então, nós temos todo um amparo, né? E o que nos falta, muitas vezes, é a vontade, realmente, de regaçar a manga e ir em frente, fazer. Né? Então, nós esperamos sempre que outro faça. Então, enquanto nós estivermos nos acomodando no auxílio que vem, sem nós nos dispusermos, né, nos dispormos a auxiliar, nós vamos permanecer estacionados. Então, o trabalho, ele não é difícil. Não é que ele pode ser difícil, sim, mas ele não é impossível de ser realizado. Então, nós temos condições de vencer, sim. E, principalmente, esse vencer precisa ser realizado com amor. Então, seja uma dona de casa na tarefa dela, fazer com amor. Né? Seja um professor ensinando o aluno a fazer com amor. Seja dentro da casa espírita, quando nós olhamos para um assistido, envolvê-lo com amor. Trabalhar com amor, porque é assim que os grandes, né, expoentes da espiritualidade, esses espíritos que nos servem de exemplo, eles só colocaram nas suas atividades amor. Por isso que eles venceram. Né? E por isso que eles sempre têm mais força, sempre faz mais, sempre faz mais. Enquanto nós estivermos achando que temos muito tempo, o desencarne chega, a hora de nós prestarmos essa conta chega, e nós vamos ter aquele salário medíocre, né? Daquela pessoa que faz tudo por obrigação. Né? Então, ele vai levando a vida,
de uma forma bastante desagradável, porque ele não coloca esse sentimento maior que enriquece, que engrandece, que é o sentimento do amor, da caridade, de fazer o bem para o próximo, né? Então, nós estamos aqui para essa nossa destinação, é auxiliarmos uns aos outros, dentro dessa grande seara de necessitados, porque a Terra é um campo aí cheio de ervas, sim, daninhas, que foram espalhadas por nós mesmos. Nós ontem, trabalhadores da primeira hora, não cumprimos o nosso dever. Estamos aqui chegando na 12ª hora, né? Como diz o Evangelho, ainda sem realizar a nossa tarefa de transformação interior, né? Mudar, tirar tudo aquilo que nos impede de avançar. Essa falta de fé, essa falta de confiança, é porque não cabe dentro do nosso coração sentimentos antagônicos. Não dá para ser orgulhoso, vaidoso, ganancioso, certo? Invejoso, não dá para ter esses sentimentos e achar que nós estamos fazendo por amor. Então, é aquele fazer de aparência, aquela caridade, aquele bem que nós fazemos aparentemente, somente ali para fingir que estamos fazendo. Só que nós podemos enganar, às vezes, o outro, tentar enganar a nós mesmos, mas a Deus não. A Deus nós não podemos enganar. Se nós não estivermos fazendo, isto é um fato. Não estamos fazendo nada por merecer este amparo divino. Então, nós precisamos nos transformar interiormente para que a seara do Mestre, para que a vinha seja realmente trabalhada. Trabalhada nesse sentido, né, do amor. E nós temos uma mensagem em busca do Mestre, do livro Em Busca do Mestre, de Pedro Camargo, conhecido mais como Vinícius, né? Então, ele diz assim, olha, Deus julga o mérito de cada um, não pelo tempo, nem pela quantidade de produção, mas pelo cunho de perfeição imprimido à obra. É quando a gente pega a nossa tarefa e faz. Faz com comprometimento, faz com entendimento, faz porque é para o nosso bem, para o nosso próprio bem. Tudo que nós realizarmos com amor, tudo que nós realizarmos com entendimento, dentro desses padrões espirituais, nós não estamos falando do trabalho material é importante, mas essa lição de hoje está nos falando do trabalho espiritual. Nós já chegamos no final do dia, não dá mais para nós irmos empurrando essa grande responsabilidade de transformação. E ele continua, o bom trabalhador tem os olhos fixos no trabalho que realiza e não nos ponteiros do relógio, não é? Então, nós olhamos o tempo como automaticamente, como se ele fosse um relógio que vai andando ali. Só que aquela horinha, aquele minuto, ele é um minuto ganho ou um minuto perdido. E nenhum minuto que se perde volta. Aí que está a questão do que nós precisamos fazer. Se nós estamos aqui trabalhando para amealhar tesouros do espírito, por que nós estamos esperando recompensa? Por que nós estamos esperando que sejamos aí premiados? Né? Então, faça o bem que você vai ganhar um prêmio lá no céu. Então, você faça porque você não vai penar, você não vai para um umbral. Então, muitas vezes, a gente não faz o bem com medo. Então, não por entendimento. Então, nós vamos fazendo automaticamente. Só que todo esse bem feito dessa forma, ele perde valor. Por quê? Nós vamos já ganhar aqui, às vezes, muitas vezes, o prêmio aqui na Terra. Então, eu vou doar ali uma cesta básica e vou colocar bem à vista de todos, vou sair fazendo a propaganda do meu bem e pronto, eu estou ganhando aí o meu aplauso material e é isso que vamos levar.
Então, o interesse na prática do bem tira todo o mérito, todo o mérito. Então, fazer o bem sem esperar recompensa. Fazer o bem sem esperar que os outros venham nos aplaudir. Se nós trabalhamos numa casa espírita, vamos trabalhar por amor a Jesus. Ser ali um fiel trabalhador do Cristo, vivenciando esses ensinamentos. Não só lá, né? Porque o verdadeiro trabalhador do Senhor, ele é em todo lugar que ele se encontra, ele é um bom trabalhador. Seja em qualquer lugar, lá na casa espírita, na casa dele, né? No ambiente de trabalho, na rua, na condução, ele vai exercitar esta função de trabalhadores do Senhor, porque todos os momentos são momentos de agir no bem. Em qualquer situação, nós somos convocados à prática do amor, à prática do bem. E o que nos falta aí é esse entendimento. Por isso que nós precisamos nos perguntar: o que nós estamos fazendo com o trabalho que Deus nos concedeu? Trabalho entendido como qualquer função, gente, dentro do planeta Terra. Aquele trabalho é para a nossa evolução. É o trabalho material? Sim, ele vai nos auxiliar na nossa evolução. É o trabalho espiritual? Também, porque é a nossa destinação. Então, qualquer coisa, seja aqui, como nós estamos buscando o entendimento dos ensinamentos de Jesus, aqui nós estamos trabalhando um instante da nossa vida, que façamos com amor. Não para nos aparecer, não para recebermos aplausos, porque antes do aplauso nós precisamos ser corrigidos, sermos, sim, recebermos com resignação aquela crítica produtiva, porque nós não somos perfeitos. Todos nós temos as nossas deficiências, em todo lugar, né? Então, quando vier a paga, você só merece isso, é porque chamando a atenção para que nós precisamos, para que necessitamos de melhoria, é para nos impulsionar. Quando nós recebemos pouco, o que a gente faz? Se você ganha materialmente, no trabalho material pouco, você busca o quê? Aprimoramento. Você faz um curso, você estuda mais, você procura trabalhar com respeito, respeitando aquele que te empregou, não é assim? Então, para sermos bem-sucedidos no campo material, nós agimos assim. Então, para sermos também bem-sucedidos no campo da nossa evolução espiritual, nós temos que agradar a quem? Agradar a Deus. E o que Deus pede que façamos? Cumprimento das leis divinas. Tão somente. E tudo aquilo, essas leis que Jesus veio falar, veio palmilhar ali, passo a passo, siga este caminho, me siga o meu exemplo, que você vai se aproximar de Deus. Então, nós precisamos ter confiança no nosso mestre, confiança no nosso Pai Maior, e cumprirmos a nossa tarefa, por mais difícil que ela possa parecer, por mais árduo que possa ser aquele nosso caminhar, vamos seguir em frente. Não vamos mais perder tempo com reclamações. Não vamos ficar reclamando de tudo que está à nossa volta, porque a reclamação é que nos causa esse estacionamento espiritual que hoje nós estamos vivenciando. Então, queridos amigos, que possamos, né, através dessas lições de hoje, calar fundo em nossa alma, nossos corações, a responsabilidade de sermos, de nos transformarmos em verdadeiros trabalhadores do Senhor, né? Que entendamos esse mundo como essa vinha imensa, carecendo de cada um de nós uma parcela, né, de doação, né, de amor, de tempo ali. Então, que possamos aproveitar essas 12 horas do dia, que possamos aproveitar essa encarnação abençoada que nós estamos vivendo hoje, para nos restabelecer, para recomeçar de uma forma diferente. Então, que Jesus permaneça em nossos corações, que nós possamos agora, com muito carinho, envolver o nosso querido companheiro Vicente, que fará por nós as vibrações dessa noite. Graças a Deus.
Obrigado, Ana. Boa noite a todos. Vamos, nesse instante, como silenciar a nossa mente, vamos acalmar os nossos corações e buscando os melhores pensamentos para vibrarmos em tranquila serenidade e confiante no divino amigo Jesus. Abramos o coração em vibração de amor, paz, harmonia, fraternidade, para que possamos colaborar na construção de um mundo melhor. Vibremos para que haja paz no mundo, principalmente aos nossos irmãos que nesse instante se encontram em conflito. Vibremos também pelos nossos governantes, para que eles sejam realmente auxiliares de Jesus. Vibremos por todos os enfermos, inclusive aqueles que conhecemos em particular. Vibremos por todas as crianças e jovens, para que tenham orientação segura perante a vida. Vibremos por todos os idosos envolvendo em carinho. Vibremos por todos aqueles que desconhecem as leis de Deus. Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida. Vibremos por todos aqueles que estão desempregados para que tenham esperança e certeza de dias melhores. Vibremos por todos aqueles que adentraram nos caminhos dos vícios para que possam libertar-se das dependências químicas. Vibremos por todos os servidores de Jesus para que perseverem em seus compromissos luminosos. Vibremos pela confraternização religiosa e que o Evangelho de Jesus penetre em todos os lares. Vibremos por essa casa que nos oferece oportunidade grandiosa de aprendizado e trabalho no bem. Vibremos pelos nossos lares, envolvendo toda a nossa família em vibração de amor, fraternidade e respeito. Vibremos para que possamos perseverar em nossos melhores propósitos. E assim, meus irmãos, vamos envolvendo a nossa irmã Marlene, que fará para nós a prece de encerramento. Agradecidos que estamos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso querido mestre, a irmã Marisa, nossa querida mentora, e a toda a equipe espiritual desse trabalho, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus, nesta seara bendita, por recebermos em nossos lares esse evangelho abençoado, para nosso fortalecimento espiritual, nos ajudando em nossa evolução moral, dando-nos força, fé, coragem e esperança, para seguirmos os ensinamentos do Cristo na prática da caridade. Muita paz a todos.